Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Lidere-se. Aqui nós conversamos sobre assunto do dia a dia, assuntos como empreendedorismo, liderança, mentalidade e assuntos também, hoje um assunto um pouquinho diferente, mas que faz parte, como faz parte do mundo feminino. E você que não me segue ainda nas redes sociais, me siga no Instagram, @AndreaRor. E hoje, a minha convidada, ela é muito especial, talvez ela nem saiba, mas ela tem uma importância muito grande numa decisão da minha vida e que fez toda a diferença para outras decisões. Hoje, a minha convidada é a Deise. Ah! Deise, seja muito bem-vinda a esse podcast, onde a gente fala sobre isso, né? Sobre vida real, sobre aquilo que é nosso, que é da mulher. Então, eu vou pedir para você se apresentar para o público, para as pessoas que estão assistindo, que vão nos assistir. Quem é a Deise? Me conte. Ai, obrigada. Não esperava, já fiquei emocionada. Mas assim, quem é a Deise? Quem é a Deise? A Deise, né, precisou batalhar muito para sobreviver nesse mundo, né. A Deise, ela é uma paulista enraizada no extremo sul da Bahia, que resolveu sair de casa logo muito cedo, né, aos 17 anos. Hoje as pessoas de 17 anos já são diferentes, né, mas naquela época, 17 anos ainda era uma criança, que nós não tínhamos tanto conhecimento quanto a gente tem hoje. E essa Deise é filha de pai separado, um pai alcoólatra. Essa Deise já passou por muitas situações que fez com que ela chegasse até hoje. São dores que foram sendo curadas até ela ser essa Deise de hoje. A esposa, a filha, a mãe de pet, a amiga, né, e uma empreendedora, né, que nasceu aí durante esse período de autocura. Ai, que lindo isso. Eu concordo plenamente. Eu acredito muito que os nossos recursos podem vir, sim, das nossas dores, né? Depender como nós encaramos coisas, né? Como nós nos colocamos mediante as situações. Se é no lugar de protagonista, de líder da própria vida, ou se é no lugar de vítima. E você escolheu ser líder da sua vida. Sim, sim. Por muito tempo eu fui vítima, me sentia, né, que a gente quer ser visto, principalmente quando a Uhum, gente vem de uma situação que a maioria das famílias hoje tem, uhum, infelizmente, de pais uhum, separados, a gente vem nesse processo, porque a gente ainda não entende muita coisa, a gente quer ser visto. Então, para uhum. ser visto, a gente se vitimiza, né, a gente se coloca naquele lugar para a gente ser visto. Vocês já entenderam como que começou aqui, né? Já entenderam que o negócio é direto. Se vocês me acham direta, esse aqui também é. Eu gosto porque é importante a gente falar sobre isso, né. Sim. É importante a gente não romantizar, é importante que as dores acaba dos pais sendo dores da gente por um Sim. bom período. E por um bom período eu me senti eu me colocava naquela situação de vítima para que as pessoas me vissem e ao mesmo tempo para que meus pais me olhassem, Uhum. né, principalmente o meu pai é alcoólatra, graças a Deus ele hoje já está, né, o alcoólatra ele sempre vai ser alcoólatra, mas é Uhum. um dia por dia, então já fazem mais de 10 anos que ele parou de beber, então assim, hoje a gente tem uma outra relação, e hoje Sim. eu vejo eles também de outra forma. Eles não me abandonaram, eles só se separaram, porque Uhum. não estava mais confortável, e Uhum. a gente não pode romantizar. Sim. Né, esse processo de que os pais têm que ficar junto por causa dos filhos, Uhum. porque senão os filhos vão crescer traumatizados. Hoje a gente tem outras mecânicas, né, outras Sim. formas de lidar com essa separação. Hoje a Sim. gente tem acesso a muita coisa, a gente consegue fazer com que os filhos tenham uma outra percepção, Uhum. que não crie tantas dores, o quanto foi na separação dos meus pais. Sim. E é a interpretação muito de uma criança, né, Daisy? Não, este olhar fui abandonada, este olhar, ele não é a percepção, não é a realidade, né? É sempre uma Sim, visão no lugar da criança. E a gente vai, eu digo que a gente vai se tornando adulto, não é porque a gente tem idade que a gente se tornou adulto, é né? verdade, fato. Principalmente emocionalmente. Então, este lugar de protagonismo, de autoliderança, é o lugar do adulto. Quando eu paro de buscar,
né, de lamentar como a vida foi, eu uso a vida como recurso. Sim, isso aí foi a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo. Eu falo que eu amadureci depois dos 28. Porque quando você sai muito cedo de casa, eu não tinha muita informação. Eu não recordo dos meus pais sentar e falar que a gente precisava trabalhar assim, que a gente tinha que ser dessa forma. Eu não recordo disso. Uhum. Então, assim, você tem que trabalhar, você não pode depender de ninguém, você tem que fazer. Uhum, Né, uhum, você tem que uhum, estudar. Então eu fui buscando isso aí e deixei um pouco de saber como que lidar com as pessoas. Eu era uhum, agressiva demais. Eu uhum. para me defender, era uma defesa, né, eu era Exato. muito agressiva com as pessoas nas palavras. Então eu usava a minha sinceridade, era como sincericídio. Eu Uhum, achava que para ser amiga eu precisava contar tudo. Eu uhum, precisava falar o que eu pensava sobre tudo. Não, se uhum, eu não gostei da tua atitude, eu falava: "Não, não gostei por isso, isso, uhum, mas uhum, era assim, uhum, né, uhum, era dessa forma. Não era uma forma consciente, uma forma, que ela entendesse o que eu sentia, o que eu via ou, né, e às uhum, vezes era uma opinião minha, nem era o que uhum, acontecia. uhum. Então isso para mim, assim, foi com o tempo para poder lidar com essa situação. De Entender, né? entender e foi um processo. Quando eu comecei a perceber que quando acontecia isso, eu ficava muito magoada. Eu chegava em casa e falava: "Meu Deus, Uhum, por que que eu agi dessa forma? Por que que eu falei isso? Ela não uhum, precisava. uhum, Talvez só era um acolhimento, por que que eu tenho que ser sincera a esse ponto de machucar?", uhum, uhum, né. Que aí você vai quebrando laços. uhum, O que as pessoas acham que você é muito legal, muito isso aqui você vai uhum, desprendendo, porque elas não queriam ouvir naquele momento. uhum, E isso aconteceu muito, diversas vezes comigo, porque eu fui criada nessa uhum, condicionada, nem digo criada, condicionada. Você tem que uhum. ser verdadeira, você tem que não pode depender, você tem que ser assim, você tem que ser daquela forma. Armada. E aí você cresce de uma Uhum, forma assim: "Não, não quero que ninguém mais me machuque. Já uhum, fui machucada demais". armada. É. E muito legal isso, né? Ter essa consciência não significa que a gente já vai parar de fazer. Uhum. Porque pensa aí numa programação mental onde já é automático, as trilhas neurais ali correm correm soltas, já é automático. Sim. Então, muitas vezes tudo aquilo que a gente faz repetidamente se torna um padrão. Então esse padrão de falar a verdade, custa o que custar, falar num tom talvez um tanto quanto ríspido, né, não era já não era mais o que você queria, mas não significava que você já dava conta de fazer diferente. Sim, Por pô. isso que é esse processo. Existe o processo e a Uhum, mudança ela não ocorre do dia para a noite, né. uhum, Eu falo que, eu amo imersões, mas as imersões cada vez cura alguma coisa minha. Até o uhum, final de semana eu estava em uma imersão que eu me uhum, conectei e foram coisas diferentes das outras 3 que eu uhum, fiz com a mesma pessoa. uhum, Então, uhum. são processos diferentes, porque já são dores diferentes. E eu Sim. tenho certeza que a Daisy de hoje não é a Daisy de 2004, não é a Daisy de 2005, não é a Daisy de 2025, Uhum, né. uhum. Então a gente vai aprendendo Sim, a sim. lidar com muitas situações. Daisy, e aquela menina de 17 anos que saiu lá da Bahia, o que que ela queria? Ela não queria ficar naquele lugar, era uma fuga, né. E por muito, muito tempo, quando alguém me perguntava: "Como você veio parar aqui?", essa frase me doía de uma forma e eu não entendia por que que ela me doía. Ela me doía porque, na verdade, a Daisy, 17 anos, saiu para fugir daquele lugar, né, para não se sentir naquele lugar, ela não eu não pertencia ali. E por muitas vezes que eu tivesse ido lá, nunca deixei de ir, eu Uhum, honro aquele lugar, uhum, mas era para me mostrar que eu saí dali. Não, eu uhum, estou bem hoje, se eu tivesse aqui não estaria tão bem. Para mostrar para os meus uhum. pais que eu venci, eles me abandonaram, porque eu tinha esse sentimento, aquela menina de 17 anos, Ainda estava buscando ainda provar, né? provar, eu quero provar para eles que eu vou vencer. E Uhum, dentro dessa menina que saiu, logo que eu tive a oportunidade de vir aqui para o sul, foi com minha tia, eles tinham uma empresa de porta em porta. Ah, lá na Bahia fala mascate, aqui fala, como não os sei, os ambulantes, ambulantes, né. né? E eu fui de porta em porta, bater e falei assim: "Gente, isso também não é para mim, eu não me identifico com essa função". E tive, naquele momento, como tudo é eles que provia, né, Uhum, alojamento, comida, falei assim: "Vocês podem me deixar aqui? Que eu me identifiquei com Concórdia, então eu quero ficar em Concórdia". E foi os primeiros passos, assim, para ficar em Concórdia e também
lidar direto com o preconceito, com a xenofobia. Porque naquela época não abria as portas para quem era da Bahia, porque eu Uhum. não falava, nunca falei que eu sou de São Paulo, nascida em São Paulo, não sou paulista, sou enraizada na Bahia, eu cresci na Bahia, Uhum. é, então as portas não se abriam. Batia de porta em porta, você podia ter estrutura, você podia ter um bom currículo, e as pessoas te olhavam e não te queriam ali. E aí, Uhum. as únicas portas que se abria, que acredito que, graças a Deus, hoje deve ter mudado muito, era as indústrias, né. E fui Uhum. trabalhar numa grande indústria. Então foi assim o meu processo. E nesse processo tive um relacionamento, né, que trabalhava esse rapaz trabalhava na Uhum. empresa dessa minha tia, e foi um relacionamento tóxico. Uhum. Aí aquela Daisy viu todas essas situações acontecendo ao mesmo tempo. O preconceito, a Uhum. xenofobia, preconceito por Uhum. ser negra, né, Uhum. a xenofobia por não ser do estado, Uhum. e um relacionamento tóxico, que era algo que eu falava que eu jamais passaria. Que se um dia eu passasse por um relacionamento onde o cara me batesse, eu matava. Essa era a minha frase. Por quê? A minha mãe já tinha passado, eu via muitos vizinhos passando, porque lá a gente tinha a mania de sentar na calçada e olhar, né. Então Uhum. sempre acontecia brigas de casais, que aquilo parecia ser normal, mas não era normal. Hoje a gente Uhum. sabe que não é. E também não tinha tanta, e a polícia ia lá, separava, era algo muito simples. E quando eu passei por aquilo, foram 2 anos praticamente, que acabei perdendo o emprego, né, saindo do emprego que eu estava, pelo questões de ciúme, daquele relacionamento tóxico, e eu tinha muita vergonha de falar para as pessoas, muita. E acredito que hoje muitas mulheres ainda têm, né. Então eu falo para vocês, mulheres, falem, conversem, abra a boca mesmo, coloca a boca no mundo, por quê? Porque a gente precisa parar com isso. O nosso país, gente, ele é o 5º país no mundo com maior número de feminicídio. Gente, nós somos tão rico, nós somos tão rico. Eu não virei estatística, porque eu abri a minha mente antes, mas eu poderia ter virado. Ou ele chegou um momento que eu dizia: "Ou ele me mata, ou eu o mato". Já chegou, teve esse pensamento, porque Uhum. era muitas agressões, agressões verbais, agressões físicas, que você fala assim: "Meu Deus, será? Será que eu vou sobreviver? Como que eu vou fazer?". Então, graças a Deus, eu sempre tive pessoas que me ajudassem, sempre, de tudo, sempre pessoas que me ajudassem. Na casa que eu morava, no porão, eles me acolheram, sem saber o que estava acontecendo, porque eu não falava. Eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de falar, porque eu ia me tornar fraca. Se eu dissesse, eu não, eu sou a Daisy, eu sou a Daisy alegre, eu sou a Daisy que independente, eu não vou dizer que eu estou dependendo dessa pessoa. E a gente fica nesse ciclo. E as Daisy. amizades não enxerga, eles não enxergam, porque sempre eles falavam: "Daisy, ele é muito bom, ele te dá Uhum. tudo, ele faz isso, você que é o Na erro". visão das pessoas lá fora. Na visão das pessoas lá fora, ele era o príncipe. Isso aí. Daisy, muito legal isso que você trouxe. Esta mulher empoderada, esta mulher que faz, que acontece, esta mulher que é esclarecida, mas quando chega numa situação dessas, ela essas características positivas, estes recursos dela, parece que atrapalham, porque Sim. olhar para isso e admitir que eu estou vivendo um relacionamento abusivo, é admitir minha fraqueza. Justamente. E eu não admitia estar naquela posição, né, mas ao mesmo tempo eu dependia financeiramente, porque eu tinha saído do trabalho, então eu tinha aluguel para pagar, eu tinha que me sustentar, e essa família ela me acolheu, mesmo sem saber. Ela me acolheu, então eu fiquei 8 meses sem pagar aluguel. 8 meses, então assim, eles dependiam também daquilo. Então eu fiquei 8 meses sem pagar aluguel, eles sempre eu ficava com vergonha quando eles batiam a minha porta, porque eles sabiam que eu estava passando por dificuldade, não sabia o motivo. Uhum, Até eu dizer assim: "Não, chega, dessa vez chega, eu não quero mais". uhum. Mas isso foram um longo de 2 anos, Sim, né, entre idas e vindas, longo de 2 anos. Então por isso que eu digo, mulheres elas têm que abrir. E sim. hoje tá assim, a todo momento tá aparecendo casos. Então a gente tem sim que acolher e Uhum, não julgar, que uhum. muitas vezes a gente julga.
Mas Uhum. por que que fica? Ah, fica porque quer. Não é Não porque é porque quer. quer. É muito difícil você tomar a decisão de sair. É muito difícil de recomeçar E você nessa situação. acreditava que ele ia mudar? Por um período, sim. Sim. A gente acredita, né, porque a gente Uhum, gosta. E aí uhum, você tem também aquela situação: "Ah, eu fui abandonada, vou ser abandonada novamente", né. uhum, No meu caso, uhum, uhum, eu não quero ter um relacionamento para me separar. Eu não uhum. quero viver o que meus pais viveram. E olha, quando nós trabalhamos a questão, sistêmica, né, a questão das heranças emocionais. Aquilo que não foi curado, ou nós vamos repetir, ou nós vamos repelir, indo para um outro contexto, né. Então, Uhum. eu estou num casamento vi um casamento abusivo, o que que eu vou fazer? Eu não quero. O que eu digo racionalmente, cognitivamente, eu não quero. O que eu vou buscar inconscientemente é um homem que já tem todas aquelas características, só que eu não enxergo. Até começar a acontecer e ver acontecendo, né? E Sim. se ver na mesma situação. Então, você consegue perceber que foi inclusive uma libertação para o teu sistema, olhando numa visão sistêmica, você conseguir se livrar desse relacionamento, mesmo passando por dificuldades, mesmo tendo que encarar coisas muito difíceis, pedir ajuda, que era algo muito difícil para você. Você entende que foi um quebrar ciclos ali? Hoje sim, na época não, Uhum, né, hoje sim. Hoje eu tenho consciência de que eu não que eu quebrei um padrão da minha família, né, uhum, do dali, né, do pai, que também fazia com minha mãe, e a gente uhum, não sabe como que funcionou os antecedentes, né, como era uhum, o antes disso, mas hoje eu tenho essa consciência. E eu tenho certeza do que eu não quero para mim. uhum, Então uhum, hoje qualquer indício eu já fico ligada. Eu já uhum, ligo o alerta seja com um amigo, seja com só que diferente da Daisy, de 18, 19 anos, hoje eu consigo acolher de uma forma sem julgar, porque quando você uhum, fala a sinceridade de uma forma agressiva, a pessoa não entende. E a uhum, partir daquele momento veio acontecendo muitas vezes com amigos próximos, muitas vezes. E aí eu uhum, já consegui, falei assim: "Não, é para isso que eu tô vindo para cá. Eu não posso deixar, não vou perder meus amigos, minhas amigas". Né, uhum, e eu não quero perder, porque a gente sabe que é isso o final. uhum, O uhum. final não é um final bonito se continua, Sim, né, é um final trágico. sim. E a gente não tem que sair dessa estatística, e para isso a gente tem que acolher essas mulheres. Muito interessante isso que você traz, né? Perante a sociedade, a grande maioria desses relacionamentos, eles são relacionamentos perfeitos. É a pessoa que faz tudo, ela cria uma situação para mostrar o quanto ela é perfeita para a sociedade, né? Sim, E eu assisti um filme, não sei se você assistiu, é, A Empregada. ainda não. Todo mundo tá falando disso, dos livros e tudo, ainda não tive a Eu oportunidade, não tinha ouvido fui. falar dos livros, mas como eu estou numa outra vibe de leitura, eu não tinha lido o livro. E acabamos, né, decidindo sair, eu e o marido, e vamos ver o que tinha no cinema. Eu disse: "Olha, falaram da Empregada, mas eu não li nada, eu não sei nada o que é, não sei do que se trata". E se trata de um relacionamento abusivo, né, de uma pessoa de um de um relacionamento abusivo, o homem é filho de uma mãe psicopata. Então, é quando todo filme mostra a mulher como vilã. Praticamente 80% do filme mostra a mulher como vilã. Ele era o cara lindo, maravilhoso, a sociedade, Desejo. o desejo das Mul vizinhas é, que tinham dó dele ter uma mulher meio louca, né, fui. ruim, a Fui mulher, taxada muitas vezes como louca surtada, é né. porque eu me vestia daquela forma, muitas Uhum. vezes. E aí o que que acontece que eu já tô dando spoiler do filme aqui, né, já tô dando spoiler. Mas aí é pra quem não assistiu, né, como eu, já Mas vale muito a pena, porque mostra aí como era a manipulação, a articulação para que tudo parecesse perfeito. Ele como homem perfeito e ela como a louca. Ela como a pessoa desestruturada, ela como a pessoa que não tinha estrutura emocional, não tinha condições de nada, de lidar com a vida. E isso é um filme, envolve, prende, mas esta é a realidade de muitas mulheres
exatamente por isso elas não conseguem sair dos relacionamentos. Como você está trazendo? Mediante aos amigos, a sociedade, é a pessoa encantadora, é a pessoa que te cuida, que te protege, que o comportamento um pouco, né, eh, controlador é porque te ama. E eu falava: "Não, ele me ama, meu Deus, olha só como que ele faz, ai, ele me proporciona tudo", né, Uhum, financeiramente, me proporciona era tudo, assim, não tinha necessidade de nada. E uhum, eu falei: "Ai, passei tanta vontade", né, não passei uhum. fome, graças a Deus não passei fome, fui criado com meus avós, não passei fome, de hipótese nenhuma, mas era tudo mais Precário. precário, né, Uhum, tipo, a gente não tinha, um biscoito recheado, assim, né, uhum, a gente não tinha era uma vez no mês, quando os meus avós iam receber a aposentadoria, eles te uhum, davam um troquinho, você ia lá comprar. Então você não tinha como hoje as crianças vai lá, elas escolhem, já sabe o uhum. que é bom e o que não é, nós Sim. não, então para nós aquilo já é: "Ai, eu vou comer hoje um biscoito recheado maravilhoso", Uhum. aquele sabor hoje até hoje a gente pega um e fala: "Ai, eu lembro", né, tem Sim. aquela memória. Uhum. É, A assim, memória afetiva. ai Jesus, que delícia. E era isso, e hoje já é diferente. Mas essa questão do relacionamento tóxico, da gente sair, a gente vai criando também barreiras, né, que a gente vai intensificando aquele jeitão agressivo, por Uhum, muito tempo, né, por muito tempo eu fui assim, a partir daquilo. E entrava em relacionamentos vazios. Então uhum. não me apegava a muitas coisas, assim, e às Já vezes estava esperando que ia acabar a quer qualquer acabar qualquer momento. e as pessoas às vezes nem me iludia, né. Muitas vezes ela não falava que queria namorar, mas eu já criava uma Uhum, fanfic. "Ai, nossa, esse aqui tá me tratando bem, me liga, me manda mensagem, envia mensagem", aí eu já ah, uhum, aquela coisa, né. Então eu já mesma me iludia, nem era as pessoas, porque uhum, era o tratamento diferente daquele que eu já tinha tido, uhum, né. E isso acontece muito. E até eu sair desse sistema foi muito difícil, uhum, né, precisei ver assim: "Não, essas coisas tá me doendo, eu preciso ver". Aí fui buscando um autoconhecimento, porque uhum, toda vez que acontecia alguma coisa, aquilo me doía, aquilo me fervia, o meu coração, né, uhum, sentia, falar: "Ai, por que que eu tô sentindo isso?", né. Aí vai trocando de empresa, trabalhando, aí vai para outra, porque nada mais vai te satisfazendo, porque você tá em busca. uhum, Né, você está em busca de conhecer, está em busca de conhecer alguém, você quer mudar sua vida, você não quer mais passar por aquilo, e isso vai te conduzindo, uhum, né. E por esse período, gostaria de falar também que como meu pai era alcoólatra, é alcoólatra, né, hoje sem o consumo, eu também comecei a beber muito, né, e eu achava aquilo muito legal. uhum, E chegou um momento, assim, que eu falei: "Eu acho que eu tô seguindo o mesmo caminho". E aquilo era uma forma de honrar o meu pai. uhum. Se Então conectar com ele. porque eu achava a bebida muito Uhum, legal. Porque quando, na separação deles, que eu ia pra casa dele, eu o encontrava no bar. Então o bar, ele me dava tudo. Ah, então é muito legal. Beber é muito legal, olha a interpretação de uma criança. né. Então, aquilo pra mim era e eu tive contato muito cedo com a bebida, e eu comecei a beber muito mesmo. Chegou um momento que se não tivesse na geladeira, eu tinha que e isso já casada. Uhum, Não faz tanto tempo, mas eu uhum, não tinha consciência. Eu uhum, só fui ter a consciência quando eu fiz a constelação familiar, porque uhum, para mim, o álcool era algo legal. uhum, Não, podem falar o que quiser, eu sou assim, eu sou agressiva, eu bebo, uhum, eu não devo nada a ninguém. uhum. Essa eram as E não minhas leva o frases, desaforo e para não casa. levo desaforo para casa. E aí Uhum, eu fui percebendo que sim, o álcool estava me fazendo mal e fazendo mal para o meu relacionamento. uhum, Sim, a agressividade não era algo bom, ou o meu jeito de tratar as pessoas, de falar alto, de questionar e de criticar, porque a minha sinceridade era uma forma de crítica, não era legal. E não, as pessoas não têm que aceitar a gente desaforada na sua frente. uhum, Né, eu uhum, não eles não têm que me aceitar. E eu uhum, falava: "Ah, quem quiser ser meu amigo seja, me aceita de como eu sou". Não, porque uhum, aquilo ali era uma agressão, né, uhum, eu era agressiva com elas. uhum, Então isso não é sinceridade. uhum, E eu uhum. brinco com as meninas que eu falo que quem foi meu amigo naquele período, realmente é para a vida inteira.
Porque aceitar aqueles desaforos era assim, que hoje eu penso: "Cara, por que ser assim? Uhum, Por que uhum. que eu falava daquela forma? Sou 100% não, gente, porque a mudança ela é Enquanto tiver assim, vida, né? né, a mudança ela vem, mas hoje eu já tenho consciência. Uhum, Então uhum, hoje eu já sei pedir desculpa, que eu não uhum, sabia, eu sou orgulhosa, não vou pedir desculpa para as pessoas, por quê? uhum, Ela que me feriu, eu falei a verdade. uhum, uhum, Então uhum, hoje eu já uhum, consigo lidar. Então a bebida também nesse período, assim, foi entrando. E aí quando eu fiz a constelação eu vi, que eu tinha esse sentimento de abandono, que aquilo que eu vivi uhum, que vai linkando, né, você uhum, vai fazendo assim, ó, uma linha do tempo, vai linkando uma coisa na outra, que aquele relacionamento tóxico que a minha mãe teve com meu pai, eu também passei, eu tive, porque era uma uhum, forma de também honrá-los, uhum, né, embora inconsciente, uhum, e fui a minha agressividade, porque a minha mãe também fala alto, então isso é normal. E, claro, uhum, a minha mãe tem as dores dela. Ela uhum, abandonou toda a vida dela para ir cuidar dos meus avós. Ela não conseguiu ser mãe da forma que ela queria, porque também o padrão da época criticava muito uma mulher que se separava. Uma mulher nos anos 80 que uhum. se separava, é porque ela era todos os nomes menos mãe, Sim, sim. né. Então aí eles já projetam aquele a separação, aquela mãe, porque não culpa o pai, culpa sempre a mãe, Uhum, até hoje ainda é assim, porque o uhum. pai tudo bem, ele pode seguir a vida dele, mas a responsabilidade do filho é da É da mãe. mãe. Uhum. Até hoje assim, não, é dos 2. É. É dos Uhum, 2, uhum, não é só da mãe. A uhum. responsabilidade não era só da minha mãe, era do meu pai também. Sim. E o porquê eu culpava mais ela do que ele, porque ele era legal? Porque ele ia no bar e ele era divertido? E a Uhum, minha mãe já era mais segura, tinha medo que as pessoas uhum. falassem mal de mim, tinha medo que eu me perdesse, Protegia mais. protegia mais e a forma de proteção dela era falar mais alto, Uhum, era falar as coisas assim para eu ter que ser, ter que não depender, não posso fazer isso, não é não, 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 tudo era uhum, não, né. Então, isso tudo foi fazendo uma linha do tempo. uhum. E isso só consegui mesmo, eh, entender na constelação familiar. Sim, Eu sempre falo: "Meu Deus, gente, quem está aberto, faça", sim. porque é assim, se você É estiver aberto, é transformador, né? transformador, e para mim foi. Porque eu entendi tudo aquilo ali. O meu Sim. minha mãe não me abandonou, meu pai não me abandonou, meu pai tinha uma condição, que é o alcoolismo, que tem que ser tratado como Uhum, uma doença, não é, uhum, mas não é tratado, mas é uma doença, uhum. né. Ele também talvez tenha suas dores do Com passado, certeza. então eu fui assim: "Não, eu preciso honrar meus pais, para minha vida ser melhor". Uhum, E aí eu uhum. fui começando a conduzir a minha vida A de forma tirar as sim. "Ai, camadas. Deise, parei de beber?". Não, mas hoje eu não bebo da forma que eu bebia todos os dias, Uhum, né, então eu uhum, gostava de estar embriagada, eu uhum, gostava. Então assim, uhum, ia numa festa, quando falava assim: "Para", eu não entendia, para mim: "Ai, não vem me querer me mandar", né, então assim, uhum. e isso eu digo que meu marido foi hoje com a percepção, ele foi muito guerreiro. Foi. Porque para lidar Sim. com situações assim, de uma pessoa que se acha super independente, super, né, Uhum, não é fácil, principalmente para o homem, uhum, né, que o homem é uhum. o provedor da casa. Sim. Então quando eu encontrei o Evandro, tipo, para mim foi assim: "Será que é ele?". Uhum, Porque eu não quero homem que já se separou, não quero homem com filho, e eu vim com que não era, né, eu tenho que uhum, casar com uma pessoa certinha, de diferente, que não tem uhum. nenhuma raiz. Esteja ali como eu É, planejei na minha e quando mente. eu encontrei, passou um tempo, a gente começou a ficar e eu vi, não, eu me apaixonei. E agora? Uhum, Ele, um empresário, uhum, eu saindo de uma condição financeira, buscando, na verdade, uma condição financeira, porque era uhum, baixa, uhum, e agora? E a sociedade? Aí vem a sociedade novamente. Porque só tá uhum, contigo por causa dos bens, por causa do dinheiro, você tem que cuidar, você tem que isso, você tem, né? uhum, E eu passando por aquilo, eu falei: "Não, eu vou mostrar que eu sou diferente, né, eu vou mostrar uhum, para ele que eu sou diferente. Eu sou diferente de todas as outras que ele teve", uhum, né, mas para ele também foi um aprendizado. Para mim foi um aprendizado que eu tive e para ele foi um uhum, aprendizado de como também, porque eu digo: casamento ninguém erra sozinho, uhum. É. né. Então relacionamento ninguém erra sozinho, não vem dizer que só a outra pessoa que tá errada, Sim. não, Uhum, a gente uhum, erra. uhum, Né. Eu uhum, errava, eu nunca pensei em fazer uma outra coisa, em trair, não, mas uhum, eu errava com álcool.
Uhum. Porque as Uhum. minha atitude com álcool talvez também deixasse ele desconfortável nos lugares, Uhum. né. Então, Uhum. assim, isso hoje eu tenho mais consciência. Sim. E às vezes ele fala: "Vamos tomar uma?" "Vai, hoje eu não quero", né. Eu não tô afim, eu saio hoje, não preciso. Eu vi que a Daisy feliz, a Daisy que gosta de dançar, a Daisy que gosta de sambar, a Daisy que dá gargalhada alta, não tem necessidade Uhum. de sempre estar alcoolizada. Uhum. Então isso é muito importante que as pessoas entendam também, que são processos, né. Sim. E Daisy, você se colocar vulnerável, né? Quanta libertação você está trazendo para outras mulheres? Sim, Porque esses assuntos que você está trazendo são assuntos que as pessoas não falam, não costumam falar. Não costumam falar sobre os abusos em um relacionamento, não costumam falar sobre dependência, né? E esse padrão, né, da dependência é exatamente a ferida do abandono, né? O sim. abandono, a repetição que vem. Eu abandonei, a minha tendência é abandonar ou ser abandonado. E ainda eu vou tem um buraco que eu vou buscar preencher de alguma forma. Algumas pessoas vão beber, algumas pessoas vão comer, algumas pessoas vão comprar. E enquanto a gente não toma consciência que aquilo é disfuncional, a pessoa vai buscar justificativa, né? É a roupa que estava em promoção, é a roupa porque é uma oportunidade, porque. Mas na verdade é tentar fechar um buraco que não vai ser fechado enquanto a gente não se abrir, né, para o autoconhecimento, para os processos de cura, né? Essa palavra é meio forte, mas os processos mesmo de olhar para a história e dar um novo significado para ela, né. Então, os vícios, qualquer vício, né, esse buraco que eu preciso fechar, ele na grande maioria das vezes ele está relacionado à ferida do abandono. E não quer dizer que a pessoa tenha sido abandonada, né, é uma interpretação da criança, é uma Uhum. interpretação da criança. É nesse contexto ali, eu sei que meus pais não me Aham, abandonaram. Eu tive que ir mas a morar criança não é, sabia. sim, eu tive que ser criada com meus avós, né, como meus pais moravam em São Paulo, porque meu irmão mais velho, ele sofreu um acidente doméstico, brincando na piscina e se afogou, então ele veio a falecer. Então, assim, como que a minha mãe, tendo que trabalhar com 3 filhos, depois, né, 2 filhos, como que ela ia fazer? Uhum. Então teve essa situação também que fez com que ela me deixasse ir morar Foi uma com questão de sobrevivência. e hoje mas a criança ela nunca vai Não, entender, então ela só vai entender adulta e eles também não era aberto a falar, sim, né, eles não sim, falavam: "Olha que é assim", não, não é, e hoje a gente vê que os pais conversam mais com as crianças, sim. né, hoje a gente tem mais, liberdade eu digo, né, Menos até tabu, demais, né? né. Menos tabu. Eu digo que às vezes temos É. liberdade demais para as dar liberdade demais para as crianças, Sim, mas hoje isso é legal, essa sim. conversa. Talvez se a minha mãe tivesse conversado, eu teria entendido muita coisa antes, Uhum, né. Hoje eu já chego em casa, eu quero ficar lá. uhum, Outras épocas eu queria sair. Eu uhum, estava lá, mas não estava lá. Só estava uhum. de corpo, não estava de mente, não estava de alma, Sim. né. Então hoje eu fico de alma com ela. Uhum, Eu fico de alma com meu pai. uhum, Então, a gente pela primeira vez, nós meu pai e meus irmãos, a gente sentou, fez um churrasco. Aí ele comprou cerveja, porque sabe que eu gosto, meu irmão também, e ele não bebeu, assim, sabe, tipo, claro, ele já tá num processo também, uhum, mas aquele dia, ele foi lindo. Eu com meus irmãos, né, que tem um irmão que é do meu pai com uma outra mulher e uhum, um irmão que é junto com a minha mãe. Então, aquilo foi lindo aquele dia, uhum. eu me senti muito acolhida, Foi uma ação de né, cura, na foi, verdade. foi lindo aquele dia dele e ele faz almoço sempre, mas aquele dia para mim, eu acho que por estar com meus irmãos, meus sobrinhos, foi lindo, um dia lindo, que Uhum, ficou para mim, ficou marcado, né, e uhum. ele talvez eu nunca tenha dito para ele, não, nunca falei para ele. Ele Agora é a ele vai ter a oportunidade, ele vai ter oportunidade de ouvir. né, porque foi lindo, né, Sim. então porque eu sempre fico com a mãe, então hoje eu fico com a mãe, ela às vezes ela fala: "Você não vai sair?" Eu falei: "Não, eu quero ficar aqui". Então: Uhum. "Ai, você quer comer o quê?" É porque a forma dela me dar amor é fazendo o que eu Sim. gosto, né. Aham, "Ah, eu quero nada, mas eu quero doce de leite", daí ela vai fazer. Então aham. e eu aprendi isso com ela, que Uhum, dali, né, dos 5 formas de uhum.
De amor, de né? amor, eu também sou aquela de fazer, né, de Os fazer atos de serviço. de serviço. Eu gosto de cozinhar para as pessoas, porque eu aprendi Uhum. com ela, porque essa era a forma. Minha avó também era assim, né, ela fazia as Uhum. coisas, ela saía dando para o bairro inteiro. Uhum. E eu sou da Uhum. mesma forma, e eu amo receber pessoas em casa, amo ter aquele cuidado de fazer a comida, do prato, das cores, do que vou, Uhum. de não repetir o buffet. Uau! Eu adoro isso, Uhum. adoro. Eu amo mesmo, assim, é algo que eu fico ansiosa praticamente um mês. Uhum. O Evandro brinca: "Meu Uhum. Deus, mas falta tanto tempo ainda, você já marcou?" Eu falei: "Sim, que eu gosto". Uhum. Eu gosto que as pessoas cheguem na minha casa e elas se sintam bem, Uhum. confortáveis, né, Se sintam assim, acolhidas, acolhidas. E amadas. você não precisa ter uma mansão, Uhum. você pode ter qualquer lugar, mas as Uhum. pessoas que forem na tua casa têm que ser por você, e você Uhum. acolhê-los e eles se sentirem bem e querer voltar, né. Uhum. Uhum. Uau! Gente, este podcast está sendo, assim, uma terapia, né? Uma Ai, Jesus, libertação, é bom. sem sombra de dúvida, para muitas pessoas. Porque olhar para isso a partir do momento que nós ouvimos a história de outras pessoas e nós nos identificamos, nós temos a oportunidade também de buscar ajuda. E isso que você trouxe da bebida, eu estava conversando terça-feira com um cliente. Eu acho que foi na terça, ou semana passada na quinta. Acho que foi na quinta. Justamente por isso. Nós estávamos falando, né, justamente da bebida e essa repetição de padrão. E ele também trouxe isso, né? Quando meu pai bebia, era assim, era festa, vinha amigos, ele era feliz, Então, o significado para aquela criança era que beber era bom. Muito legal. Beber era um momento de alegria, era um momento de Isso. acolhimento, era um momento. Então, o quanto a interpretação de uma criança comanda a nossa vida de adulto, seja para um lado positivo, seja para um lado negativo. Uhum. Né? E ter essa percepção e começar um processo de recusa disso, ele não é simples. E isso nós estamos falando no caso da bebida. Mas, como eu falei, pode ser no caso do comprar, né? Pessoas que vão para o lado do comprar, pessoas Uhum. que vão para o lado do comer, né? Para fechar um buraco que não fecha nunca. Então, você ter a coragem de trazer estes assuntos aqui para nós conversar, não tenho dúvida que está libertando muitas pessoas. E a coragem, eu acredito que é uma palavra que tem que estar muito forte na tua vida, né? E eu vou contar aqui porque eu falei lá no começo que ela tem uma importância muito grande numa decisão que eu tomei. Ai. E vocês vão entender essa coragem, né? Essa coragem. Nós fizemos parte do mesmo grupo de corrida, É. mas eu não sou uma pessoa, para quem me conhece, eu não sou uma pessoa extremamente sociável. Né, eu não sou a pessoa. A Daisy é uma Muito pessoa que ela aberta. fala com todo mundo. Ela fala, eu também falo, mas eu falo do modo reservado. Eu espero as pessoas chegarem. A gente tem temperamentos diferentes. A Daisy é uma sanguínea nata aí, dá para ver. E eu sou uma colérica. Então, eu sou ali. Eu falo, eu converso com todo mundo, mas eu não sou a pessoa de chegar chegando, né? Então, a gente trocava algumas palavras ali no treino, mas nada Intenso. intenso, né? É. E eu sabia que a Daisy, o ano de 2024, eu me inscrevi para participar da minha primeira meia maratona. Ai. Só que nesse processo, como o ser humano que não conhece muito seus limites, né? Que é movido pelo desafio, foi além daquilo que deveria ter feito. E eu tive um problema muito sério no meu quadril. Eu não conseguia caminhar, tinha dias assim que eu só pensava, será que eu vou passar a minha vida? Não, agora eu penso que eu pensava isso, eu disse, meu Deus. Logo eu, né? Não, né? Como que eu pensava isso? Mas eu pensava, meu Deus, será que eu vou viver toda a minha vida agora mancando, arrastando a perna, não conseguia colocar no chão, até que eu desisti de participar. Desisti de participar da meia maratona, parei de fazer os treinos intensos, fazia o que eu conseguia. E nesse processo era o tempo que precisava para minha perna se recuperar. E aí eu estava me sentindo muito bem, eu tinha voltado a correr e eu conversei com a nossa treinadora. E ela tem juízo, ao contrário da gente.
Ela é consciente. Ela é consciente, Ela é cuidadosa. Né? E ela tá Cuidadora. certa, ela é atleta profissional, né? Ela sabe o que tá Que ela fazendo. sim, ela é atleta, ela tem o cuidado. Foi o que eu te falei, né? Ela tem, sabe o que né? está fazendo. A gente que não sabe muitas vezes, né? Nós somos um pouquinho mais Um rebeldes. pouco mais rebelde. E aí eu pedi pra ela disse, ó, na minha opinião, não, né? E tal, falou. E eu recebi aquele não, e aquele não ficou assim, né? Porque eu sou também a pessoa que precisa do aval do outro. Se eu sou... estou sendo mentorada, se eu estou sendo ensinada, eu quero fazer 100%. E aí bateu dentro de mim, assim, uma confusão danada, porque um lado meu queria fazer exatamente o que ela estava me dizendo, porque eu tenho que cumprir o que ela me falou. E o outro lado queria me desafiar e ir além, porque eu estava me sentindo bem fisicamente. E eu fui para casa e eu fiquei, e faltava pouco tempo, faltava Sim. pouquíssimo tempo. E eu pensei, bom, eu vou perguntar para a Daisy, porque eu sei que a Daisy não está na corrida há muito tempo. E foi rebelde também fazer uns 21. E ela fez, eu quero saber como ela se sentiu. Eu quero saber o que ela me diz. E mandei uma mensagem para ela e ela me respondeu. E eu decidi fazer a corrida. Porque assim, para mim também os 21 foi algo bem delicado, porque eu tinha tido um diagnóstico, né, de fazer uma cirurgia, de parar com a corrida, fazer uma cirurgia de retirada de miomas, e os miomas estavam muito grandes, e eu não sabia como que ia acontecer. E para a mulher, essa incerteza, ela mexe. Uhum. E aí eu cheguei, assim, também, faltava 2 meses para a corrida. Não, nem 2 meses, foi em junho e a corrida foi em agosto. E eu cheguei pra Isa, eu falei: "Isa, eu quero correr". Ela: "Você é louca?" Eu falei: "Então, ó, você me passa os treinos, vou ver até onde eu consigo, se eu não conseguir, daí eu não faço". E nisso entrei no processo, um processo curto, Uhum. né, e ela tem todo esse cuidado, que ela tá Sim. super certa. Eu que sou rebelde. Ela está certíssima e a gente Porque ela tem a sabe. preocupação, ela é uma atleta de Sim. elite, então ela já sabe tudo como funciona e ela Uhum. não quer também que a gente se lesione, que a gente Sim. chega lá no final morto, né, Sim. desmaiando. Tá Uhum. super certo. Uhum. Aí eu falei assim, eu vou tentar. E nisso eu viajei, eu falei assim, vou fazer as corridas que tem por lá, fiz corrida em São Paulo, que daí já era o tempo, os treinos que ela me dava, eu já fui Uhum. fazendo as corridas. Aí eu fiz outros. Quando eu cheguei, falei assim, eu consegui fazer os 16 que ela pediu. Eu falei, eu consigo os 21. Falei, Isa, eu vou. Então Ela foi a mesma enlouquece. forma, bem louca, né? Mas pra mim foi muito bom, porque eu não sabia o que ia acontecer. Eu não Uhum. sabia como que ia ser a minha cirurgia. E a mulher passa aquele monte de coisa, e se eu não conseguir voltar, isso me faz muito bem, e a corrida me faz muito bem. A Uhum. corrida me transformou também nesse processo meu, depois da constelação. Muito. Eu entrei na corrida, eu ganhei 20 quilos, na corrida eu perdi os 20. Uhum. Recuperei mais alguns, mas assim, não é mais os 20, eu já tenho mais consciência. Então a corrida, ela me transformou. E eu Sim. amo estar ali, eu amo aquele cuidado também. Sim. Então é um cuidado. É. E quando você me pediu, eu falei assim, olha, eu fui rebelde. Eu fiz, mas eu tinha consciência Agora que... ela tá sabendo, porque ela não sabe disso, se ela for assistir. Eu pensei, eu tinha consciência, eu falei, deixei bem claro pra ela. Sim. Se o meu corpo não aguentar, pode deixar que eu paro. Né? Uhum. Eu tinha essa consciência, foi o que eu te falei. Se Uhum. você acha que você consegue, sim, eu Uhum. consigo. Sim, mas se o seu corpo pedir pra você parar, você Uhum. para. Você não entra naquela Não. fúria, porque a gente vai, né? Sim. A corrida é maravilhosa, e aquela corrida é maravilhosa. Então, assim, eu chorava de soluçar. Teve uma hora que eu tive que parar no quilômetro 20, porque para respirar de choro. Porque eu tava muito feliz em ter conquistado aquilo ali. Sim. Ai, o tempo para mim foi bom. Para Para quem não estava treinando, foi ótimo. Sim. Então, assim, não fiz o processo inteiro. E aí eu prometi, eu vou fazer o processo inteiro para a próxima. Mas naquele momento eu precisava. Sim. E fiz a minha cirurgia, foi doloroso voltar. Sim. O processo, falei hoje de manhã justamente isso, né? Porque a vida vai acontecendo e a corrida, para mim, ela é uma terapia. E eu acho que para você também é, né? É algo muito importante. E eu fui para essa corrida, né? Daí conversei com ela. Ela disse: bom, tu sabe a minha opinião, mas vamos lá, né? Passou os treinos e eu fiz. Foi muito desafiador, porque
treinos que eu fazia na terça-feira, eu saía às 4 e pouco para correr, para conseguir ir cedo, porque na terça é o dia que eu atendo em Seara. E outros dias, o cansaço e tudo mais, mas eu não reclamei, porque eu sabia que era o que eu queria. E quando eu fui para esta corrida, eu tinha muito medo de me machucar de novo. Eu estava bem, eu estava muito bem, eu já não sentia mais nada, mas eu tinha muito medo de me machucar, muito medo. Então, eu fui assim, até uns 16 quilômetros, eu ainda não tinha me soltado, porque eu tinha medo de me Medo. machucar. Medo de me Uhum. machucar. E quando eu cheguei lá pelos 15, 16, eu disse, não, eu tô bem. E aí eu consegui me soltar. Então, e foi incrível, assim, porque é um processo que acontece dentro de nós que só quem passa consegue viver. Isso aí. É uma coisa que, não, agora eu conquisto o mundo. Agora eu consigo tomar aquela decisão que eu estava em dúvida. Agora eu consigo dar um próximo passo e finalizar, né, esta minha primeira meia maratona. Foi incrível, né? Eu tive assim um ganho, uma resiliência, eu tive ganhos emocionais enormes. E eu fiz isso graças a Daisy, né? Então, quando eu disse para ela, tem importância muito grande, porque eu queria, mas eu queria também a segurança de quem já tinha ido, não tão preparada, porque eu não estava tão preparada. Sim, sim, porque é diferente porque a gente sabe que na corrida, principalmente vamos falar do nosso grupo, cada pessoa tem um sentimento com Sim, ela, né. Então pra mim é uma válvula de é. escape, é eu sair, pra eu rir. Eu não sou preocupada com pace, eu não sou preocupada com tempo, eu não sou preocupada com isso. Uhum, Eu nunca fui, né, uhum. mas ao mesmo tempo você também quer melhorar. Só que Sim, isso é um processo, e entender que é um processo também é válido. Tem sim. pessoas que vai começar a correr e elas vão correr muito bem. Uhum, Tem pessoas que vai demorar mais um período. Então eu uhum, entendi que o meu processo eu não queria, ser aquela Daisy de me cobrar demais, porque eu sei uhum, que se eu me cobrasse demais, eu iria desistir. Porque eu uhum, não ia conseguir. O meu corpo, minha mente, eu não sou uma pessoa super competitiva, uhum, então isso tudo já influencia no meu processo, porque eu uhum. ia me machucar, A porque eu não ia conseguir, Daisy né. sanguínea, eu quero estar no Eu quero estar grupo, eu lá, quero estar algo no que me faz grupo, eu bem. quero fazer "Ai, deu parte. certo, eu coloquei uma meta, vou colocar uma meta, vou fazer os 5 quilômetros em 28. Ah, não consegui? Tudo certo, Uhum. sabe, eu não vou sofrer porque eu não consegui. Aquele dia não deu, no Sim. outro dia a gente tenta. Aham. Então é isso que a corrida é pra mim, Uhum, né, é a uhum, minha percepção. uhum, Quem gosta, quem é competitivo, quem uhum, quer melhorar, quem quer fazer em menos tempo, quem quer cada um tem o teu momento uhum. e cada pessoa tem que entender o teu Sim, processo. sim. Eu sou muito de boa em relação a isso, e os 21 para mim foi muito bom. Eu saí pensando em tudo, assim. Até cair, levei um tombaço no quilômetro 12. Eu estava super bem, eu tinha feito os 10 menos de 1 hora. Eu falei: "Gente, eu acho que eu vou arrasar nos 21". E eu lá, que você começa a entrar no movimento, aquele monte de Sim, gente, e aí sim. eu, pá, no chão. Falei: "Ó, Deus está dizendo: sossega, não é isso o teu propósito. Nessa corrida você veio não para se Uhum, quebrar e você uhum, veio para completar e fazer o que você gostaria de fazer antes de um processo que você vai uhum, enfrentar". Aí uhum, eu entendi o chamado naquele momento que eu caí, mas aí eu fui, parei, respirei, fui ao banheiro, uhum. tomei meu isotônico e voltei, recomecei. E foi. Uau! Olha, olha o aprendizado aqui. E a vida também é assim, né? É. Muitas vezes você está ali achando, tô no auge, estou bombando, agora está tudo ótimo e pá, a queda. E esta é a diferença de quem respira, vai ao banheiro, toma o isotônico e continua, e de quem para. E quantas pessoas param porque elas passam a se sentir fracassada? Sim, eu parei, enviei eu falei assim: "Ih, caí, mas tudo bem, estamos aqui". Aí eu vi uma mulher grávida, daí eu vi uma outra que já tinha uma certa idade, outra que tinha passado por outras situações, e naquela eu falei: "Ah, que tô ótima, vamos voltar". Uhum, E voltei, uhum, tipo, tudo uhum. certo. E esse comportamento da corrida, ele representa, não é sobre corrida. Eu sempre falo que corrida não é sobre corrida, é sobre a vida. É a forma que a Uhum. gente encara a vida e os aprendizados que a gente pode tirar,
da vida. Sim. Da corrida pra Pra vida. vida. Isso me ensinou muito. Né? Muito, 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 muito. Inclusive, quando eu me arrebentei ali, né, a perna, isso mostra também uma característica, uma sombra minha, que é essa não saber o limite, muitas vezes, da intensidade de colocar. E isso não é sobre corrida, é sobre Uhum, é sobre a programação que roda, muitas vezes, dessa coisa de que não entender que existe um limite para tudo. uhum. É, mas é bem importante. Fico feliz de ter participado desse teu processo, porque que a gente tem que incentivar um ao outro, né? Sim, Claro, respeitando os teus limites, sim. foi o que eu te perguntei antes, você Você está consegue, você tá bem? Você está bem? bem? Tô Porque bem. você não pode fazer se você não estiver É, bem, né? Você tem não, que ter não. consciência com o teu corpo, porque Sim, é o teu corpo. Por sim. mais que nós estejamos com uma pessoa que está ali te mentorando, né? Te Uhum, assessorando, ela tem esse cuidado, mas quem sabe do nosso corpo somos nós também, uhum. né? Autorresponsabilidade. Sim, porque você não vai lá se ferir só por um ego, Uhum, né? uhum. Então, aí eu vi, não, eu mereço ir nesse aí. Mereço viver Eu tudo mereço isso. viver tudo isso aí. Maravilhoso, Ai, como é maravilhoso. bom. E me conta, agora, né, saindo de um assunto para o outro aqui, transitando, quando foi que a Daisy se tornou empreendedora? Porque houve um processo aí, né? Houve. Então, quando eu comecei o meu relacionamento, que eu falei anteriormente, que ele já tinha condições financeiras, empresário, com a empresa a Lupes já tem mais de 20 anos no mercado, né? É uma empresa de autopeças, Uhum. então, assim, autopeças e acessórios, e a gente quase não trabalha, ele quase não trabalhava aqui. E nós começamos esse relacionamento, veio todas aquelas incertezas. E também aquela sensação assim: será que eu mereço? Né? Uhum. Porque eu vim de um momento de escassez. E eu fiquei: será que eu mereço? Aí vem o julgamento. Né? A gente sabe que Uhum. vem o julgamento, Uhum. principalmente ser preta, Uhum. ser baiana, né? Uhum. Ser pobre, pobre no Uhum. sentido financeiro. Não digo, nem gosto de usar essa palavra pobre. É uma palavra forte, porque para mim pobre é quem não tem espírito e quem, né, Uhum. deseja o mal para as pessoas sempre. Então essas pessoas são pobres. Eu digo financeiramente, numa vida de baixa renda. E foi difícil. Eu saí de um antigo emprego, ganhava super bem, eles me ensinaram muito, eu tenho muito carinho pelos donos, eles me ensinaram a ser a Daisy de hoje, a Daisy eu trabalhei, eles me deram oportunidade no financeiro, nunca havia trabalhado no financeiro, e eu acredito que tudo aquilo foi construindo, aquela Daisy que batia de porta em porta, que Uhum. não gostou, a Aham. Daisy que passou por aquele processo, a Daisy que trabalhou em vários lugares, e trabalhou ali no financeiro para eu chegar até onde estou hoje, né. Uhum. E o estalo foi na pandemia, Uhum. né, que a gente não queria trabalhar junto, né, era um sentimento meu e dele. E quando na pandemia ele ficou internado 11 dias em estado gravíssimo, e ali a empresa ficou parada, porque só ele sabia. Só ele sabia de tudo como funcionava, ninguém sabia de todos os processos, os funcionários não sabia. E então, naquele momento, depois que ele saiu, ele viu que ele precisava de alguém. E eu que trabalhei tanto para as pessoas, me doei, que em todos os trabalhos eu me doei muito. Eu sempre fui muito correta, por mais que a Daisy fosse aquela pessoa de falar alto, de às vezes Uhum. gritar ou ser. Eu, no meu trabalho, eu sempre tentei ser o melhor que eu pude, de aprender tudo. Uhum. Tudo eu gostava de aprender. Então, por que não trabalhar junto? Mas mesmo assim ainda vinha: "Não, não vou. Eu não mereço isso. Eu não Uhum. mereço estar trabalhando com ele, porque a empresa é dele. Ele que Uhum. construiu. O que que eu vou fazer lá? Não é uma coisa que fui eu que ajudei ele construir. Uhum. Eu não estava vendo que eu poderia ser importante e que onde ele está, a gente poderia chegar mais longe, Uhum. né, juntos, porque eu já tinha o entendimento, eu sou uma pessoa que eu gosto de ir em palestra, eu gosto de participar de imersão, eu gosto de estudar, eu detesto ficar parada, se eu ficar um tempo parada, eu surto, Uhum. porque eu preciso aprender. Entendo. Eu preciso aprender, eu preciso estar conectada, eu preciso. Sentir E que está sentir, evoluindo, e né? ele é um ótimo administrador, Uhum. mas é naquele mundo dele, ele já não é tão Uhum. aberto assim como eu. Então Uhum. eu comecei a participar e eu comecei a ter conhecimento que a gente foi trazendo para a empresa, e a empresa foi evoluindo.
né? Uhum. Então, assim, eu sei o lugar dele, eu sei que foi ele quem criou, mas eu sei que hoje eu mereço estar ali porque a gente está andando junto, Uhum. porque eu quero fazer aquilo crescer. Eu quero que a Uhum. Lupez seja conhecida. E Uhum. começou com coisas simples. Começou a gente com processos dentro da empresa que não era feita. Quando eu sei o lugar dele, ele sabe qual é o meu lugar, né? E Uhum. nisso a gente começou a crescer. Uhum. Saiu um funcionário, mas entrou outros, e a gente está crescendo. E aí a Deise assumiu o papel da importação, que foi através de umas palestras, conheci uma pessoa, ela veio, me deu algumas dicas, e depois a gente Uhum. acabou fazendo trabalhando junto, e hoje Uhum. ele é o rapaz que nos ajuda nessa parte de importação, que era uma parte que ele não fazia e que a gente precisava. Nós temos um produto carro-chefe, né? E Uhum. a gente não estava tendo preço. Nós temos preço em tudo, menos nisso, então vamos ter que importar. Mas vamos importar de forma consciente, porque é Uhum. dinheiro, né? Uhum. Então a gente tem que ter esse pé no chão. E a gente precisa buscar pessoas que saibam para nos ajudar, nos mentorar, Uhum. porque não é assim. Né? Todo mundo Uhum. acha que não, vou importar, todo mundo importa da China, você vai lá e importa. Não é assim. O Uhum. processo, assim, você pode fazer, Uhum. mas você não vai saber vender, porque você não vai Uhum. ter preço. Então a gente fez, e aí eu fui vendo, não, eu sou importante para a empresa. A empresa Uhum. pode evoluir comigo, por que não eu ter que ficar sempre falando que eu não mereço? Eu mereço. Eu Uhum. mereço estar ali, eu sou esposa dele, né? Uhum. Embora as pessoas falem, e se não der certo? Ele não importa, eu sei recomeçar. Eu Uhum. recomecei várias vezes na minha vida. Não Uhum. seria agora? Mas isso não é o que eu quero. Uhum. Eu não vou ficar pensando e Não dá pra se, entrar num relacionamento pensando pra para terminar. terminar, Hum. essas incertezas. Não, Uhum. eu sei como que é o meu relacionamento e eu quero fazer isso progredir. Então eu Uhum. falo, aí a gente começou a colocar nosso nome para pessoas serem vistas. Aí eu vou nas imersões, eu vou nas palestras, eu levo o nosso nome, eu Uhum. coloquei uniforme nosso nos funcionários. A gente precisa ser visto. A gente tem que Uhum. ser visto para ser lembrado. E eu tenho Exatamente. certeza que se fosse só ele não faria isso, né? Uhum. Por mais ótimo, maravilhoso, administrador que ele seja, ele aprendeu da forma também, ele Uhum. começou do zero também. Uhum. E é normal também que ele tenha medo de perder o controle é Uhum. normal, né? Então, Natural. assim, só que se eu não tivesse, fazendo essas imersões, buscando autoajuda, eu não saberia também lidar com ele. Né? Uhum. Porque ele tá certo. É a empresa dizer, não, Uhum. eu construí, mas eu posso também. E abrir a mente. E para mim foi assim difícil no início, que todo o processo, não vamos romantizar que é Uhum. simples, que não É é. bonito quando já passou os BOs, Não né? é, porque até você entender qual que é o teu lugar, demora. Sim. Porque uma coisa é você estar numa empresa onde você foi contratada para fazer aquilo, que você vai fazer aquilo lá, você pode fazer aquilo outro, mas é diferente de você estar Uhum. numa empresa que é tua, digamos Uhum. assim, né? Que você tem Uhum. que ter esse sentimento e que você quer fazer progredir de uma forma diferente, Uhum. né? Tirar algumas coisinhas que não funcionam para poder progredir. E hoje está muito tranquilo isso. Eu falo Uhum. assim, ó, vocês não gostam, então me deixa na minha liberdade, Uhum. porque eu amo estar. Eu vou nas visitas técnicas, que sempre você aprende alguma coisa. Eu sou mais caruda, então eu vou lá e converso com o povo, quero saber o que está Uhum. acontecendo no mundo, porque eles precisavam disso, Sim. né? Mas foi através de uma dor Uhum. minha, que eu estava também, tinha saído do outro o emprego, uma dor minha naquele processo de merecimento, por estar também com uma pessoa com poder aquisitivo maior, também uma dor dali, deles ter parado a empresa por conta da Covid, graças a Deus deu tudo certo. Uhum. Então, assim, foi um processo, né, que não Uhum. romantizo, que foi fácil no início, porque até eu entender não foi, Uhum. mas hoje eu sei qual que é o meu lugar. Eu não Uhum. estou acima dele, eu estou Uhum. ao lado dele. Uhum. Então eu Uhum. quero estar ao lado dele para que a gente consiga crescer ainda mais. E aí a Lupez vai ser bem conhecida. Uau, que incrível, né? Que incrível. E esse processo, né, quando a gente fala, né, agora está, mas lembrar que processo é doloroso mesmo, né? Processo é erro e acerto é processo. Quem gosta de processo é chato, processo é chato, Muito. é muito chato, É, mas é necessário para chegar onde a gente deseja.
chegar onde Uhum. a gente quer chegar. Uau, Daisy, ó, já nosso tempo já quase se encerrou e o Ai, foi nosso tão bate-papo, tu bom! percebeu que é Fiz milhões leve, de é coisas fluido, e, ó, no por fim, não foi o que é eu pensei. fluido. É sempre assim. Mas foi bem importante. Daisy, eu quero te agradecer imensamente por principalmente se colocar vulnerável. Eu Sim, sou uma pessoa que eu costumo me colocar vulnerável e a minha vulnerabilidade já ajudou muitas pessoas a enxergar, se enxergar e perceber, porque principalmente, né, nas redes sociais, tudo é perfeito. Só que isso não é real, né? sim, A gente tem erros, tem acertos, a gente cai, a gente levanta, né? E trazer isso, esta vulnerabilidade de entender que se nós queremos uma mudança na nossa vida, nós precisamos aguentar o processo sim. de ter um novo posicionamento, de enxergar as nossas sombras, de aceitar se melhorar, aceitar buscar ajuda, aceitar buscar autoconhecimento, que para mim assim, ó, é a chave de tudo. Autoconhecimento, se conheça para que ninguém possa dizer quem você é, Isso. né? Ai, obrigada pela oportunidade. Eu acredito que a gente vai conectar com muitas mulheres, com muitos homens também, Uhum. né, de como não ser, Sim, sim, de mulheres do que receber. sim. E eu deixei uma frase que eu quero colocar aqui de Eu reflexão. já ia perguntar para você, qual é a mensagem que você deixa para quem está nos assistindo? Eu vou ler porque eu acho que vai ser bem importante. Lê. Deixar aqui. Ó, talvez você não tenha escolhido o começo da sua história, mas você pode escolher o rumo dela a partir de agora. Uau. Então, eu acho que essa linha do tempo fez bem pra mim. Hoje eu falo sem dor, né? Falei sobre o relacionamento tóxico, que era algo que me doía por muitos anos, eu tinha vergonha. Falei sobre o recomeço, falei sobre aceitação, falei sobre os meus pais, que o honro, amo, né? Hoje, de forma Uhum, diferente, uhum. tinha respeito, mas não honrava. E para mim foi muito importante, agradeço mesmo, assim, espero que a gente consiga com esse momento transformar vidas, nem que Uhum, seja uma coisinha que as pessoas uhum, aprendam e que evolua, né. uhum. E a evolução ela vem, e o tempo ele vai passando e a gente vai sempre aprendendo. Não sou perfeita, Não mas somos. diante de tantas imperfeições eu busco mudar, Sim, né, e ser um outro eu, sim. uma outra Daisy. Maravilhoso, amei o bate-papo, passou voando, passou voando. Então te agradeço de coração. E quem estiver assistindo, compartilhe, deixe seu comentário, me siga lá nas redes sociais, no Andréia Ror, @Andréia Ror, que tem conteúdo todo dia lá, reflexões, vida real do que está acontecendo. E eu vejo vocês no próximo episódio. Obrigada, Daisy. Obrigada, até Gente, até mais. mais. Tchau, tchau.